Olá, como vai você? Eu tenho a impressão que você está muito bem, assim como eu. Juntos, sob a graça e a proteção de Deus, temos vivido cada dia, não é mesmo? No final da última aula, eu lhes disse que nós encerraríamos nosso estudo dando uma visão de hermenêutica bíblica, onde estudaríamos os principais princípios de interpretação da Palavra de Deus. Mas, revendo o conteúdo estudado até aqui, eu achei interessante incluir uma visão geral sobre a história das principais traduções da Bíblia. Nós não vamos esgotar o tema, porque ele é muito amplo, muito específico, cheio de detalhes, mas eu tenho a impressão que o suficiente para que você possa compreender os desafios de se traduzir a Bíblia e como foi que Deus usou homens e mulheres ao longo do tempo para tornar a sua palavra acessível à maioria das pessoas. Nesta aula, nós vamos estudar sobre algumas traduções antigas da Bíblia. Tente perceber o valor e o significado delas para as traduções modernas da Palavra de Deus. Então, antes de começarmos esta aventura, que para mim é muito interessante, vamos fazer uma oração, como temos feito em todas as aulas, para pedir, não esqueçam, a iluminação de Deus, a fim de que compreendamos aquilo que necessitamos compreender para termos nossa fé e nossa confiança aumentadas na Palavra de Deus que temos hoje em nossas mãos. Nosso Pai, nosso Deus, estamos aqui outra vez para mais uma aula e queremos continuar pedindo a Tua direção e a Tua iluminação. Dá-nos sabedoria, compreensão daquilo que necessitamos compreender e entender, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. A primeira tradução antiga da Bíblia que nós iremos dar uma olhadinha na produção dela é a Septuaginta. Esta foi uma tradução feita do hebraico para o grego. Ela é considerada a mais célebre, a mais antiga e completa tradução das Escrituras do Antigo Testamento para a língua grega. Ela foi produzida por volta do ano 250 a 150 anos antes de Cristo. Nesse período, os estudiosos consideram que ela tenha sido produzida. O seu nome, Septuaginta, vem da narração da carta de Arísteas a seu irmão, na qual ele diz que Demétrio Faleros, bibliotecário de Ptolomeu Filadelfo, que reinou de 283 a 247 a.C., esse indivíduo desejou adicionar à sua biblioteca de 200.000 volumes um exemplar dos livros da lei dos hebreus, traduzidos para a língua grega. Esse rei então pediu ao sumo sacerdote Eleazar em Jerusalém que lhe mandasse 72 intérpretes peritos, homens de idade madura, 6 de cada tribo, para fazerem a tradução. Diz essa história de que esses indivíduos chegaram a Alexandria, levando consigo a lei escrita com letras de ouro em rolos de pergaminho. Ali, eles foram gentilmente recebidos e então são enviados a uma solitária habitação na ilha de Faros, perto do porto de Alexandria, onde transcreveram a lei e a interpretaram em 72 dias. Embora esta história seja repetida por escritores antigos como Fílon, Joséfos, Irineu e Clemente de Alexandria, os estudiosos de hoje a consideram uma história lendária. Certamente a razão pela qual a tradução foi feita, acham os peritos, foi a necessidade dos emigrantes judeus de Alexandria de terem as Escrituras em uma língua que pudesse ser por eles entendida, uma vez que haviam perdido a capacidade de falar e de entender o hebraico. Quanto à época na qual a tradução foi realizada, é provável que o Pentateuco tenha sido traduzido no tempo de Ptolomeu Filadelfo, isso aí entre 283 e 247 a.C.,
e que os demais livros do Antigo Testamento foram gradualmente traduzidos, sendo a obra completada aí por volta do ano 150 a.C. Por evidências internas, crê-se que o trabalho fora feito por judeus habitantes de Alexandria e não por peritos vindos de Jerusalém. Esta Bíblia, a Septuaginta, ela se tornou a Bíblia dos judeus que falavam o grego, espalhados pelo mundo da época. O mais interessante é que Jesus e os apóstolos se serviram desta Bíblia. Sabe por quê? Porque todas as citações do Antigo Testamento que aparecem no Novo Testamento foram tiradas da Septuaginta e não do texto hebraico. Ela também se tornou a Bíblia dos cristãos dos primeiros séculos da era cristã. O eunuco etíope que Filipe encontrou lendo as Escrituras estava certamente lendo o texto hebraico disponível para ele, que era a Septuaginta. Você lembra que ele estava lendo Atos, capítulo 8, lendo Atos não, lá em Atos, capítulo 8, verso 30 a 33, onde a Bíblia conta esta narração desse eunuco que estava lendo a Bíblia. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías, né? Aquela narração de Atos conta que ele estava lendo o livro de Isaías. Provavelmente o livro que ele estava lendo, parte de Isaías que ele diz que ele estava lendo, era a tradução do hebraico para o grego, disponível na época, a Septuaginta. Há nesta tradução algumas deficiências, existem alguns problemas aí. Vamos dar uma olhadinha nesses problemas principais. Primeiro, existem alguns idiomatismos da língua hebraica que, traduzidos ao pé da letra para o grego, não mais transmitiam a ideia original do texto. Este é um problema, né? Então, algumas coisas bem peculiares da língua hebraica acabaram sendo traduzidos para o grego e perdeu aquele sentido original. Outro problema que há nessa versão, nessa tradução da Bíblia: sentimentos hebraicos foram alterados para se adaptarem à mentalidade grega. Este é um outro problema que se pode perceber quando se lê aí a Septuaginta, que é esta tradução importante, uma das primeiras, a mais famosa tradução da Bíblia hebraica para a língua grega, que foi feita aí por volta de 250, aí 280 mais ou menos, até 150 anos antes de Cristo. Outro problema que aparece aqui na Septuaginta: em muitos casos as palavras não foram traduzidas, mas transliteradas. Eu penso que você entende a diferença qual que é a diferença entre uma tradução e uma transliteração. Então aparece aí muitas palavras hebraicas que não foram traduzidas, mas transliteradas. Eu vou dar um exemplo para você entender a diferença entre tradução e transliteração. Vamos ver aí uma palavra da língua inglesa como, por exemplo, táxi, né? Se nós fôssemos traduzir táxi para a língua portuguesa, nós diríamos carros de aluguel. Não existe uma palavra única na língua portuguesa com a qual ou pela qual se pode traduzir a palavra táxi da língua inglesa. Então ela foi transliterada, isto é, ela foi aportuguesada. Então não se foi traduzida a palavra táxi. O mesmo acontece com sanduíche, por exemplo, né? Sandwich na língua inglesa, por exemplo, né? Como se eu fosse traduzir para o português, eu diria o quê? Um pão com hambúrguer, um pão com tomate, um pão com alface, não tem uma palavra. Então eles transliteraram, eles aportuguesaram, pegaram o som da língua original e incorporaram esta palavra na língua portuguesa. Foi isso que aconteceu na Septuaginta. Muitas palavras da língua hebraica não foram traduzidas, mas sim transliteradas, ok? Outro problema que aparece na Septuaginta: livros como Esther, Jó e Provérbios foram parafraseados em vez de traduzidos. Isso aparece lá, né? Um outro problema. Outra coisa,
que aparece na Septuaginta, o estilo é bem diversificado, evidenciando ter sido feita por diversos autores. Então, diversas pessoas trabalharam na produção, nessa tradução, do hebraico para o grego e se percebe nitidamente a diferença de estilos. Ok? Então, notem, de modo geral, a obra não é muito fiel ao texto hebraico. E essas deficiências, acrescidas à hostilidade dos judeus para com o cristianismo e toda a cultura que não fosse judaica, fizeram com que os judeus condenassem a sua própria versão. Então veja o que aconteceu. Os judeus da época acabaram, por diversas razões, rejeitando esta tradução do hebraico para o grego. No entanto, a despeito dessas dificuldades encontradas, eu queria que você lembrasse de uma coisa. Jesus e seus discípulos e os apóstolos posteriores, que conheceram e usaram a obra, uma obra que lhes era familiar, nunca a contestaram, alertando, por exemplo, quanto aos perigos de ser uma palavra de Deus distorcida, né? Que tivesse alguns problemas e algumas dificuldades como estas que eu mencionei. Vejam que todos os textos citados por Jesus no Novo Testamento, todos os textos citados pelos apóstolos, né, nas cartas de Paulo, de Pedro, etc., foram tiradas da Septuaginta. Quando eles citam qualquer texto do Antigo Testamento, eles não citam o texto da língua hebraica, mas a tradução feita para o grego, a Septuaginta. Então veja, Jesus usou a Septuaginta, os apóstolos usaram, e a despeito das dificuldades de tradução, as que eu mencionei e talvez outras que possam ter havido ali, Jesus nunca alertou para estas dificuldades e problemas, nem tampouco aos apóstolos. Isso nos leva a concluir que, a despeito das dificuldades de se traduzir a Bíblia de uma língua para a outra língua, como problemas de idiomatismos, problemas de sensibilidades que acontecem, que existem numa língua, problema de tradução e transliteração de palavras, enfim. A essência da palavra de Deus é mantida, como aconteceu na Septuaginta, ok? No entanto, a hostilidade judaica à obra, trazidas para o cristianismo por judeus convertidos, fizeram com que algumas revisões e novas traduções do hebraico para o grego surgissem logo nos primeiros séculos do cristianismo. Deu para você entender? O judaísmo teve uma certa resistência em assimilar essa tradução da língua hebraica para o grego. E muitos judeus convertidos ao cristianismo trouxeram para o seio do cristianismo esta resistência inerente a essa tradução que Jesus usou, que os apóstolos usaram, que tinham alguns problemas, mas para as quais Jesus nunca nos alertou do possível perigo que esses problemas pudessem trazer ao texto bíblico. Então, logo, algumas traduções, algumas revisões surgiram nos primeiros séculos do cristianismo. Uma delas é a tradução de Áquila, por exemplo. É interessante a gente rever isso aqui. Esta foi uma tradução também feita do hebraico para o grego. Quem foi Áquila? Ele era um camarada natural do Ponto. Ele era um pagão que se converteu ao cristianismo, mas que depois de algum tempo ele voltou ao judaísmo, né? Como prosélito e discípulo do rabino Aquiba, esse indivíduo ele fez uma tradução do Antigo Testamento para a língua grega por volta do ano 130 e 150 depois de Cristo, ok? As suas intenções ao fazer isso eram anticristãs. Desejava contrariar o emprego que os cristãos faziam da Septuaginta para fundamentar as suas doutrinas. Só que o seu trabalho foi realizado em cima do conceito da literalidade absoluta. E isso fez com que o texto grego se tornasse obscuro para os leitores que não conheciam o hebraico.
E isso aconteceu porque expressões tipicamente hebraicas foram mantidas na língua grega. Vejam o que ele fez? Ele fez uma tradução do hebraico para o grego, mas muito transliterada, assim, muito ao pé da letra. E aí, leitores que não conheciam a língua hebraica passaram a ter dificuldades com esta tradução da Bíblia. No entanto, o espírito anticristianismo e anti-septuaginta dos judeus fizera com que eles aceitassem a tradução de Áquila como sendo a Bíblia grega oficial do judaísmo da época. Deu para você perceber então o problema? Esta resistência do judaísmo à Septuaginta e este espírito anticristianismo do judaísmo fizera com que Áquila realizasse uma tradução da Bíblia hebraica para a língua grega, porém uma tradução muito literal. Apesar disso, a Bíblia de Áquila foi aceita pelo judaísmo da época. Outra versão que apareceu nesse período, que é interessante, é a tradução de Teodócio. Essa tradução, acredita-se que ele era um judeu convertido ao cristianismo, provavelmente da cidade de Éfeso. O que foi que Teodócio fez? É interessante a gente observar isso aqui. Ele usou a tradução de Áquila e o texto hebraico original e, na realidade, ele fez uma revisão da Septuaginta. E isto lá por volta dos anos 180 e 192 depois de Cristo. Na realidade, o resultado foi um texto de boa qualidade literária. No entanto, ele deixou de traduzir um bom número de palavras, fazendo apenas uma transliteração do hebraico para o grego. O seu texto de Daniel, por exemplo, acabou substituindo o texto original da Septuaginta, pois este era o pior de todos eles. Deu para você perceber? Teodócio acabou, na realidade, fazendo uma revisão da Septuaginta, usando o texto hebraico, do Antigo Testamento, e a versão de Áquila. Outra tradução que apareceu nesse período é a tradução de Símaco. O que Símaco fez, ele era um samaritano e bionita, e ele produziu entre os anos 170 e 200 depois de Cristo uma tradução bíblica do Antigo Testamento para a língua grega. Ele tinha o propósito de usar um grego um pouco melhor, um pouco mais literário do que as versões gregas que existiam até então. Porém, o resultado final do seu trabalho não passava de uma revisão da tradução de Áquila, embora seu grego seja bem melhor e tenha um estilo um pouco mais elegante. Você conseguiu perceber, então, os problemas ali no início do cristianismo, da época da igreja cristã primitiva? Vamos voltar um pouquinho para a gente poder entender bem a complexidade. A Septuaginta foi considerada a primeira tradução do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica para a língua grega, que foi produzida lá por volta do ano 250 até 150 anos antes de Cristo. Esta foi a tradução da Bíblia que Jesus usou, provavelmente, os apóstolos usaram, porque todos os textos citados no Novo Testamento, textos do Antigo Testamento, fazem parte da Septuaginta. Havia alguns problemas com essa tradução, como acontece com todas as traduções para qualquer língua, mas Jesus nem os apóstolos nos alertaram quanto a estas dificuldades, aceitando a veracidade do texto bíblico, ok? Voltando aqui à ideia, eu acho que ela é muito importante. Nesse período, por volta do ano 200, da era cristã, surgiu uma tradução, um estudo muito interessante que ficou conhecido como a Hexapla de Orígenes. Qual a importância desse trabalho, ok? O texto grego do Antigo Testamento, usado pela igreja cristã, estava muito corrompido.
Havia muitas distorções ali. Então Orígenes empreendeu uma obra de grande envergadura na intenção assim, de restabelecer a pureza do texto original da Bíblia. Ele, então, e um grupo de associados trabalharam em Cesareia de Filipe por volta do ano 245. E sabe o que eles fizeram? Eles fundiram em uma única obra as traduções da época, resultando nesse trabalho que ficou conhecido como a Hexapla de Orígenes, melhor dizendo. Olha aqui. O texto dessa Bíblia tinha 6 colunas. Olha aqui, 6 colunas. Então o que eles fizeram? Eles reuniram numa única obra, colocando de forma paralela os textos das Bíblias gregas, das traduções gregas conhecidas na época. A primeira coluna que aparece aqui está o texto em hebraico do Antigo Testamento. Na segunda coluna, eles fizeram uma transliteração desse texto hebraico. Então, eles colocaram na segunda coluna uma transliteração. Então, eles transliteraram o texto hebraico usando palavras gregas, né, da língua grega. A terceira coluna aqui, eles colocaram a tradução de Áquila, a tradução que Áquila fez do hebraico para o grego. Na quarta coluna, eles colocaram a tradução de Símaco. Na quinta coluna, eles colocaram a Septuaginta e na sexta coluna, a tradução de Teodócio. Olha, veja, a quinta coluna era a mais importante. Essa é exatamente a coluna onde aparece a Septuaginta, porque nela Orígenes apresentou o texto da Septuaginta colocando sinais, né? Alguns sinais usados aí diacríticos em uso entre os filólogos de Alexandria. Então ele fez alguns ajustes, colocou alguns sinais, alertando, mostrando alguns problemas, algumas dificuldades, chamando a atenção. Ele sinalizou esta coluna aqui, onde aparece a Septuaginta. Esse foi um trabalho de gigantes. Ele era um material volumoso, tinha cerca de 12.000 páginas, 50 grossos volumes, que, segundo alguns estudiosos, levou 28 anos para ser concluído. Dá para você imaginar isso? Tudo escrito à mão em pergaminho. Um precioso, excelente trabalho para a crítica comparativa do texto bíblico. Por quê? Porque eles reuniram num único trabalho as versões da Bíblia mais populares e conhecidas da época. Esta obra ela foi depositada na Biblioteca de Cesareia, da Palestina, e ali ela permaneceu até o ano 639, mais ou menos, quando foi destruída provavelmente pelos muçulmanos. Enquanto ali esteve, ela foi consultada e citada pelos eruditos antigos, entre os quais Jerônimo, que foi o tradutor da Vulgata Latina. Interessante, esta obra nunca foi copiada, Ela foi feita um único trabalho, um único exemplar, e ali permaneceu durante muitos anos, naquela biblioteca de Cesareia, até ser totalmente destruída. Enquanto existiu, enquanto foi consultada, ela foi citada e foi um trabalho excelente para os estudiosos da Bíblia daquele período. É uma pena que essa obra foi destruída e desapareceu e ela não pode ser mais consultada, né? Teria sido muito interessante. Outro trabalho que aparece nesse período foi uma revisão da Septuaginta após a Hexapla de Orígenes. Foram feitas 2 outras revisões da Septuaginta no IV século. A de Hesígodo, feita e divulgada no Egito, e a de Luciano de Antioquia, usada em toda a Ásia Menor, da Antioquia ali na região de Constantinopla. Toda aquela região passou a usar esse texto de Luciano. Pouco se sabe sobre Hesígodo e seu trabalho.
Mas de Luciano sabe-se que ele revisou a Septuaginta com a ajuda de manuscritos do texto hebraico superiores àqueles que foram usados por Orígenes. E o resultado foi uma edição do Antigo Testamento em grego por volta do ano 300 depois de Cristo, cujo texto se caracteriza por maior fidelidade ao hebraico e a correção do grego da Septuaginta. Esse texto, o texto de Luciano, foi muito apreciado, tornando-se o padrão do texto conhecido como texto bizantino. Deu para você ter uma ideia das principais traduções da Bíblia do Antigo Testamento, que é a Bíblia na língua hebraica, para a língua grega, aí nos primeiros séculos da Igreja Cristã? Veja que interessante. Em cada tradução há problemas e há dificuldades, e isso acontece até hoje. E aí alguém quer corrigir, quer reajustar, e Deus vai permitindo que esses trabalhos sejam realizados para que a Bíblia, a palavra de Deus, chegue às pessoas de uma forma mais compreensível, que possa ser mais entendida e assimilada facilmente pelas pessoas. Vamos dar uma olhadinha agora nas traduções para a língua latina. Você sabe que quando os romanos dominaram o mundo da época, a língua oficial de Roma era a língua latina, embora Roma tenha assimilado o grego, né? Mas a língua latina era a língua dos romanos. Então, apareceu aí alguns trabalhos, algumas traduções da Bíblia para a língua latina. As velhas latinas. Até meados do terceiro século depois de Cristo, os cristãos de Roma e da Gália, eles escreveram em grego, porque era a língua que era corretamente entendida, até pelos escravos da época, né? Mas, na África, por exemplo, houve necessidade de uma Bíblia que pudesse ser entendida, uma Bíblia cristã, que pudesse ser facilmente compreendida pelas pessoas da época. E aí surgiram traduções para a língua latina. E isso aconteceu já por volta do ano 180 depois de Cristo. E Tertuliano cita uma Bíblia latina, lá por volta do ano 200, 258 depois de Cristo. Ele dá esse testemunho de uma versão africana de toda a Bíblia, não só do Antigo Testamento, como aquelas traduções que nós estudamos aí, a versão de Áquila, de Teodósio, etc., né? De Símaco, ou até a Septuaginta, mas agora para a língua latina de toda a Bíblia. O Antigo Testamento foi traduzido provavelmente do texto da Septuaginta, um texto anterior ao de Orígenes, e juntamente com as traduções siríacas, eles representam o que em crítica textual se conhece como texto ocidental. Não foi feito por uma única pessoa, mas ele conserva sim uma certa unidade na língua, no vocabulário e no método de tradução. Recebeu o nome de africana porque foi produzida ali, na África, e foi encontrada pela primeira vez naquela região, sobretudo no norte da África. Como tinha uma linguagem muito provinciana, que desagradava ao ouvido dos romanos que falavam o latim de Roma, no quarto século eles fizeram uma revisão desse texto africano, que recebeu o nome de Ítala, por ter sido feita e produzida na Itália. E este texto recebeu o nome de europeu, para distingui-la ou distingui-lo do africano. Tais traduções receberam o nome de velhas latinas. Você conseguiu perceber? Houve uma necessidade de se produzir um texto na língua latina para que as pessoas, os cristãos que viviam na África, no norte da África, pudessem ler a Bíblia numa linguagem, numa língua que eles pudessem entender. Então, lá na região do norte da África, foi feita aí uma tradução da Bíblia para a língua latina. Essa tradução não foi muito bem recebida pelos latinos de Roma, que falavam o latim um pouco mais erudito, e eles acabaram fazendo uma nova tradução, provavelmente da Septuaginta, para o texto, pelo menos, do Antigo Testamento, e depois do grego para a língua latina. E esse texto passou a ser conhecido como o texto
europeu para distingui-lo do texto africano. Agora nós vamos ver uma outra tradução para o latim que é muito importante para as traduções modernas da língua. É a Vulgata Latina. A crescente diferenciação entre as antigas traduções latinas, a ponto de se declarar que há muitos textos variantes, como o número de manuscritos, por exemplo, e as deficiências de textos ali, problemas e dificuldades de linguagem, porque cada um que imaginava ter uma facilidade para traduzir, quer seja para o grego e para o latim, começou a se aventurar a traduzir a Bíblia. Fizeram com que o Papa Damásio sentisse a necessidade de uma revisão urgente do texto bíblico latino. Você sabe que esse é um problema que até hoje acontece no meio dos cristãos, né? Pessoas aí, às vezes com falta de habilidade, acabam fazendo alguns trabalhos, até na área da teologia, e aí às vezes dá problemas, dá dificuldades. E isso aconteceu lá. Qualquer pessoa que conhecia o latim, que conhecia um pouquinho de grego, se aventurava a fazer uma tradução, sem muita habilidade para ser um tradutor. E aí, o Papa Damásio acabou escolhendo esse Sofrônio Eusébio Jerônimo. Ele era um erudito em línguas bíblicas e crítica textual que viveu aí na época de 382 depois de Cristo. Esse camarada, nascido em família rica, que receberam uma educação erudita, e ele, então, por causa disso, é um indivíduo habilidoso para essa empreitada, certo? E ele trabalhou, de fato, trabalhou muito sério mesmo. Ele concluiu a revisão dos evangelhos aí por volta de 384 depois de Cristo, servindo-se do texto grego original, sendo publicada pela primeira vez com um prefácio ao Papa Damásio, que foram que tomaram a iniciativa de fazer essa tradução da Bíblia. E ele foi exatamente no ano em que ele morrera que saiu a primeira tradução. Provavelmente todo o Novo Testamento tenha sido finalizado em 385. Percebem que ele trabalhou muito rapidamente e fez um excelente trabalho. Em 387, Jerônimo fixou residência em um mosteiro em Belém, na Palestina, onde ele acabou fazendo uma revisão da Bíblia inteira, tendo como base os originais hebraicos e grego. Então, o primeiro trabalho dele foi uma produção do Antigo Testamento e depois ele acabou fazendo um trabalho de toda a Bíblia, ok? Trabalhando de fato com muita rapidez, concluindo todo o seu trabalho em 405 depois de Cristo. A sua tradução da Bíblia hebraica é um dos maiores trabalhos de erudição e uma das melhores traduções bíblicas da antiguidade. Apresenta uma boa compreensão do texto, ele tem uma certa liberdade na tradução e usando um latim simples e coerente. Então ele não fez uma transliteração, ele não fez uma tradução literal, mas uma tradução bonita, assim, que de fácil compreensão. Só que aconteceu um problema. No princípio, a sua tradução ela não foi muito apreciada, sobretudo por ser assim, algumas pessoas tinham certas dificuldades. E Unger ele escreve alguma coisa sobre isso, dizendo que uma real tempestade de oposição caiu quando as traduções do Velho Testamento do original hebraico começaram a aparecer, ok? Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas com uma linguagem, com um texto. E aí, quando Jerônimo apresenta este texto, houve uma oposição muito grande, né? Tanto leigos quanto clérigos estavam satisfeitas com as traduções que tinham, especialmente a Septuaginta, que era olhada até assim como uma quase supersticiosa reverência. E trazer uma tradução rival, que tinha pouca ou nenhuma consideração para com ela, foi isso muito para a cabeça de muitas pessoas e até um ultraje. E Jerônimo, ele foi considerado por muitos como um revolucionário, um herege, um destruidor da fé e corruptor da Bíblia. Conhece alguma coisa semelhante que aparece hoje de vez em quando?
quando alguém apresenta uma nova versão, né? Veja, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje, quando ela saiu, eu lembro, houve uma reação muito grande por parte de muitas pessoas, que acabaram dizendo a Bíblia vai ser, a língua portuguesa foi corrompida, colocaram a Bíblia numa linguagem muito comum, agora tratam até Deus de outra forma, de outra maneira. Então isso aconteceu lá, quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim. Embora tenha produzido um excelente trabalho, um excelente texto latino, né? Houve uma certa resistência. Vamos voltar à razão principal para isso? Talvez tenha sido a familiarização com as velhas traduções latinas. Mas houve outras, e entre estas está aquela que muitos textos usados para defenderem pontos de vistas pessoais agora tinham sido alterados. E aí as pessoas acabaram rejeitando. Jerônimo rebateu estas críticas com toda a veemência que lhe era própria, chegando a dizer em uma carta íntima a Marcelo, um de seus amigos, vão pretender tocar lira diante dos burros. Ele defendeu, ele justificou a superioridade dos manuscritos originais sobre a Septuaginta. Assim, as diversas traduções latinas já existentes continuaram a ser usadas ao lado da de Jerônimo, apesar da sua defesa e da sua veemência, né? Mas aos poucos, com o passar do tempo, o texto de Jerônimo começa a prevalecer sobre as velhas latinas. Até que, em 590, o Papa Gregório aceitou a tradução de Jerônimo como sendo do mesmo nível da velha latina. E mais tarde, provavelmente no século XVI, é que ela recebeu o nome de Vulgata, por causa de sua larga disseminação e compreensão. Veja quanto tempo levou. Ele terminou seu trabalho em 405, né? Em 590, cento e poucos anos depois, foi que Gregório aceitou a tradução de Jerônimo. E só no século XVI é que ela recebeu aí a consideração que deveria receber. E recebeu o nome de Vulgata, aí, porque já era popular e já era conhecida. Considerando que poderia resultar uma grande utilidade para a Igreja de Deus naquela época, né? E aí foi então que o Santo Concílio, um dos santos concílios da Igreja Católica, estabeleceu a Vulgata, certo? Como a Bíblia oficial da Igreja, ok? A Bíblia que deveria ser usada para as lições oficiais da Igreja Romana, ok? Nas discussões, nas pregações, nas exposições públicas, ela deveria ser usada. E que ninguém deveria ter a audácia ou a presunção de rejeitar este texto sobre nenhum ou qualquer pretexto. E quem o fizesse deveria ser anatemizado pela Igreja, amaldiçoado pela Igreja. E isso aconteceu lá no Concílio de Trento. Coisa bem característica da Igreja Católica, mas foi isso que a Vulgata Latina, através do poder da Igreja, se tornou uma Bíblia oficial e ela se tornou popular no cristianismo católico a partir do século XVI. Após o Concílio de Trento, houve um esforço do Papa Sixto VI e mais tarde de Clemente VIII para revisar a Vulgata. Esta última, concluída em 1592, publicada pela Tipografia do Vaticano, tornou-se conhecida como a Clementina, a Vulgata Clementina. Não são conhecidos os manuscritos latinos que Jerônimo usou como base para seu trabalho, mas a crítica textual conclui que estes pertenciam à forma europeia do texto latino. Os manuscritos gregos pertenciam ao tipo alexandrino de texto. Embora essas minhas últimas afirmações sejam bem assim técnicas, eles são interessantes. Existem hoje cerca de 8.000 manuscritos colecionados aí pela crítica textual da Vulgata. Mas não há nenhum manuscrito do tempo de Jerônimo. Eles acabaram se perdendo ao longo do tempo. Mas isto não é relevante para a crítica textual,
ok? E esta Bíblia, a Vulgata Latina, foi a primeira obra impressa logo após a invenção da imprensa tipográfica em 1455. Quando se inventou a imprensa, né? A imprensa, nesse período aí muito grande, de mais de 1000 anos, havia poucas línguas para as quais a Bíblia tinha sido traduzida. Menos de 20 línguas. Nesses primeiros anos, desde quando os apóstolos começaram a pregar, certo? Desde quando os apóstolos começaram a pregar, até a invenção da imprensa, por tipos móveis, lá 1455 por ali, certo? Quando Gutenberg inventou, menos de 20 línguas. E eu pude apresentar a vocês as principais traduções que surgiram nesse período. E foi a partir da invenção da imprensa que favoreceu a divulgação e a tradução da Bíblia para outras línguas, e a partir de então a coisa deslanchou. A razão para isso, para poucas traduções nesse longo período da Idade Média, é que houve momentos em que a Igreja Católica se opôs à palavra de Deus. Ela impediu a divulgação ampla da Bíblia. E isso acabou se cumprindo uma profecia que está lá em Apocalipse, no capítulo 11, verso 3. E considerei as minhas 2 testemunhas que vestidas de saco profetizem por 1260 dias. Então houve um período em que a Igreja Católica, embora tenha patrocinado a divulgação da Vulgata, etc., impediu a popularização do texto bíblico. Não era interessante para a Igreja? Ela tinha interesses de manter, às vezes, o domínio sobre algumas coisas e impedir que a Bíblia se tornasse, assim, muito popular, fazia parte de seus planos, e Apocalipse havia previsto isso, melhor dizendo. As 2 testemunhas de Deus, o Velho e o Novo Testamento, iriam profetizar por esse longo período da Idade Escura, vestidas de saco. Então, para você entender, eu sei que é muita informação, assim, meio geralzão, mas tenta perceber uma coisa. Observe as tentativas de se colocar a Bíblia, a palavra de Deus, à medida que o tempo foi passando, numa linguagem que as pessoas pudessem entender e compreender. Veja, o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. Quando as pessoas agora já não falavam o hebraico, o grego era a língua comum da maioria das pessoas, houve a tentativa de se traduzir, e se traduziu a Bíblia para a língua grega. Isso aconteceu por volta de 200 anos. Aí, antes de Cristo, essa tradução recebeu o nome de Septuaginta. Foi a Bíblia que Jesus usou, que os apóstolos usaram. Depois, o espírito anticristianismo, anti-Septuaginta, fizeram com que alguns judaizantes fizessem outra tradução da Bíblia. E aí nós temos a tradução de Símaco, a tradução de Teodócio, certo? E aí aquela grande e famosa que nunca foi reproduzida, nunca foi copiada, a Hexápla de Orígenes. E assim outros trabalhos foram surgindo. Depois, as velhas latinas, numa tentativa de fazer com que as pessoas habitantes do norte da África que falavam o latim pudessem ter a Bíblia na sua língua. Mas aí os latinos de Roma não gostavam dessa versão porque o latim era muito popular, não era erudito como o deles. Aí produziram um texto latino, até que o Papa Damásio percebeu lá, por volta de 300 e pouco, né, de que muitas traduções, muitas versões, as pessoas eram muito arrojadas em traduzir, em copiar e fazer as suas próprias versões sem muita habilidade, sentiu a necessidade de fazer um texto mais puro, um texto mais belo. E aí contratou os serviços de Jerônimo e ele produziu o texto da Vulgata Latina. Houve reações contrárias, demorou para ser aceita, mas acabou sendo e se tornou a Bíblia oficial da Igreja Católica no século XVI, no Concílio de Trento. Mas apesar disso tudo, dessas traduções, dessas versões, quando a imprensa foi inventada no século XVI, final do século XV e do século XVI ali, 1455, né? Poucas
20 línguas, cerca de 20 línguas somente havia a palavra de Deus. E foi a partir daí que houve muitas traduções e muitas versões. Há problemas em todas as traduções, mas a pureza do texto bíblico foi mantido. E você percebe também que Deus, através do seu Espírito, vai conduzindo, vai dirigindo para que distorções em versões anteriores, em traduções anteriores, sejam reajustadas. Deus vai conduzindo pessoas, né? E a palavra de Deus vai sendo purificada e sempre colocada na sua essência na língua das pessoas. Na próxima aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre traduções modernas da Bíblia. Não todas, algumas, as principais. E nós vamos começar com um trabalho feito por Lutero. Lutero foi muito importante aí, justamente no período da Reforma Protestante, século XVI. E justamente no período em que foi inventada a imprensa. Deus preparou a invenção da imprensa para que reformadores corajosos enfrentassem o domínio religioso da Igreja Popular da época e pudesse produzir o texto da Palavra de Deus na língua de muita gente, para que a Palavra de Deus pudesse ser lida pelo povo, pelas pessoas. E Lutero foi fundamental para isso. Vamos estudar também algumas traduções importantes para a língua inglesa e para a língua espanhola. Esse vai ser o assunto da nossa próxima aula. Terminamos aqui esta aula, na qual nós oferecemos a você uma visão panorâmica e geral das principais traduções antigas da Bíblia. Ok? Revise esse conteúdo, dê uma olhadinha, anote algumas coisas, preste atenção, faça, quem sabe, um esquemazinho aí, certo? Septuaginta, versão de cima, conversão de Teodócio, a Hexápla de Orígenes, ok? As velhas latinas, a Vulgata Latina, e a importância disso tudo aí para a transmissão do texto bíblico e da palavra de Deus, a fim de que as pessoas possam conhecê-lo e, em conhecendo-o, possam receber a vida eterna. Você percebe como Deus é bom e como o Espírito Santo tem dirigido a produção da sua palavra? Que Deus continue abençoando você e a mim, e sobretudo para que a gente valorize o texto que nós temos da palavra de Deus, com tanta facilidade, em N linguagens, e daqui a pouco, numa próxima aula, nesse mesmo contexto das traduções da Bíblia, a gente vai estudar a tradução para a nossa língua, a língua portuguesa. Que Deus continue abençoando você e a mim também. Amém.